Olá, eu sou Daniel Cabreira e você está no canal Cabreira Snooker, o canal de sinuca da família brasileira. Eu acabei de fazer uma viagem para a Inglaterra, fiquei 6 semanas por lá e nos últimos 4 dias eu fiquei em Londres, cheguei na sexta-feira no Brasil e muitas pessoas, muitos amigos estavam acompanhando a minha viagem num grupo grande que eu fiz no WhatsApp. E nesse grupo, diariamente, eu colocava fotos dos lugares que eu visitava e das coisas que aconteciam, informações que eu achava interessantes, e todo dia, no final do dia, eu gravava um vídeo. Então, sem falta, todos os dias eu fiz isso. Eu gravei um vídeo de 3 minutos, né, um short, né, pelo YouTube. Mas na quarta-feira, que foi o penúltimo dia que eu fiquei em Londres, eu passei por uma situação onde eu contei a todos que eu tinha passado por uma situação que foi perigosa, desagradável, mas que nada tinha acontecido comigo. E o que depois eu iria contar. E eu já estou no Brasil, estou um pouco mais calmo, mas a situação ainda mexe comigo, porque foi realmente algo que poderia ter tido um desfecho muito ruim. Então, eu realmente me sinto na condição de passar essa informação a todos, porque a gente tem que ficar muito atento e ter cuidado. E isso pode acontecer não só lá fora, mas aqui também. Então, vamos lá. Eu decidi contar a coisa da seguinte maneira: eu vou contar exatamente o que aconteceu e depois eu vou contar os erros que eu cometi e o que eu poderia ter evitado. Vamos lembrar, eu não sou nenhum técnico de segurança, nem nada do estilo, sou apenas um cinquentão, tenho família, tenho filhos e amigos e gente que eu amo, que eu não desejo que passe pela mesma situação que eu passei. Então, nessas 6 semanas, eu visitei várias cidades, foi uma viagem muito legal, muito maravilhosa, tive experiências muito legais, eu me comunicava com as pessoas aqui no Brasil, eu estava sozinho, e a última cidade que eu fiquei na Inglaterra foi Londres. Eu fiquei 4 dias por lá. Então, como eu contei, na quarta-feira da semana passada, ou seja, isso já tem 5 dias, eu estava saindo do hotel, e o hotel que eu me hospedei ali em Londres fica em Westminster, um hotel simples, bastante simples, o nome dele é Rhodes Hotel, mas muito bem localizado. Eu saí do hotel, e esse hotel ele fica localizado numa rua, assim, e a quadra do hotel é o seguinte: você, quando inicia a quadra, você já tem um pequeno recuo onde você pode entrar de carro, e aí você anda por dentro da quadra até o final e depois você sai novamente. Entre essa rua, né, que fica dentro da quadra, e a calçada, tem ali uns 3 metros, mais ou menos, e tem um jardim, mas esse jardim é rodeado de grades, então você não pode atravessar no meio da quadra. Ou você entra no princípio ou lá no final. E aí, nesse recuo, é que ficam as casas e o hotel que eu estava hospedado. Então tá, eu saí do hotel, era de manhã, eu estava indo, por sinal, eu estava com um ingresso para o Madame Tussauds, aquele museu de cera em Londres, e eu saí caminhando rapidamente, né? Eu tenho 1,80 m e tenho boa saúde, então eu caminho rapidinho. Eu saí então por essa rua e cheguei na esquina, atravessei a rua e continuei andando pela calçada na quadra seguinte. A quadra seguinte tinha exatamente a mesma configuração que essa do hotel que eu estava. Também tinha um recuo. E eu atravessei e eu vi um cara na esquina ali, conversando com alguém, e eu vi ele falando em espanhol. E eu continuei andando pela calçada, rapidinho. Daqui a pouco eu vejo um cara se aproximando por trás de mim, assim, eu olhei, aí o cara, né, excuse me, ou seja, licença, aí eu olho para ele e parei, pois não? Aí ele me pergunta se eu sabia falar inglês, né? Do you speak English? Aí sim, mas eu vi você falando em espanhol ali atrás, você fala espanhol? Ah, sim. Aí eu comecei a falar espanhol com ele, perguntei de onde ele era, ele não entendeu direito, mas respondeu que era da Espanha, e aí ele pegou o celular dele, isso depois de 20 segundinhos que nós tivemos esse rápido contato, pegou o celular dele, colocou no modo câmera e colocou na minha mão. E eu, assim, surpreso, segurei o celular e ele se afastou. Ele colocou o celular na minha mão e se afastou. E entrou no recuo, né, dessa outra quadra.
E foi me chamando, né, para tirar uma foto, assim. E aí ele entrou e ficou na frente do hotel, né, de um hotel que tinha ali naquele recuo. Aí, e ficou fazendo pose, assim, aí eu, meio patética até a situação, mas daí eu fui e tirei uma foto dele. Ele se aproximou de mim, e no que ele se aproximou, que eu ia falar, veja se ficou boa a foto, dois caras se aproximaram da gente, rapidamente, já estavam em cima da gente, dois caras altos, de 1,85 m, 1,90 m, os caras eram grandes, e disseram, polícia, documento. Cara, isso me assustou muito, né? Porque eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu fui me meter? Aí eles estavam, o baixinho estava mostrando então os documentos dele. Aí eu olhei para o guarda assim, né, para o polícia, que disse que era polícia. Aí ele dizia, don't worry, né? Não se preocupe, fique tranquilo. Aí eu, ok. E aí seu documento. Aí eu andava com uma pochete aqui sempre na minha frente, abri a pochete, peguei o meu passaporte e mostrei a ele. E um deles, então, pegou o passaporte, olhou muito rápido, assim, tudo bem, me devolveu, eu guardei. E aí, então, os olhos se voltaram para o cara, o baixinho ali, e ele estava mostrando dinheiro, e estava mostrando, assim, um bom bolo de dinheiro, assim, tinha notas de 10 e 20 libras, mas eram bastante, era um bom bolo de dinheiro. E aí o guarda perguntou para mim se eu estava carregando mais do que 1.000 libras, né, em notas. Aí eu disse que não, eu não estou com dinheiro nenhum, libra nenhuma. E de fato não tinha nenhum, nem 50 centavos sequer de libra. Aí ele mostra, aí eu peguei no meu bolso, mostrei, eu estava com um cartão de crédito e alguns dólares, né, uns 40 dólares mais ou menos, mostrei, aí eles, tudo bem. Aí, e na carteira? Não tenho nada. Eu voltei a dizer, mostra, polícia. Aí eu, ok, abri a pochete, peguei minha carteira e mostrei. Eu falei, não, eu só tenho alguns dólares, só por causa de alguma necessidade. Eu tinha um pouco mais do que 100 dólares. Aí eu estava ali contando ali, aí um deles disse, não, ok, guarda. Tipo, eu me senti até protegido. Que bom, né? O cara não quer me expor, né? Guardei e coloquei de novo. Aí ele, não, tudo bem, é que a gente está aqui, essa região aqui, o pessoal compra cocaína, você fuma? Eu, não fumo. Muito bom, muito bom. Bom, então, ok, tá liberado. Me deu a mão, aí eu, só isso? Sim. Aí eu, puxa, muito obrigado, né? E saí. E saí andando muito rápido, inclusive, né? Mas, então, essa foi a situação, ok? Foi isso que aconteceu. Então, você pode pensar, poxa, que bom, né? Que nada aconteceu. Sim, de fato nada aconteceu, mas eu fiquei com muita raiva de mim, porque eu realmente acabei me expondo a uma situação onde eu fiquei extrema e totalmente vulnerável. Então, vamos aos fatos agora, analisar parte por parte. Primeira coisa, eu fui abordado por alguém na rua, né? Aí você poderia pensar, pô, mas você não tem que dar conversa. Mas é que você está na calçada, você está no lugar público, não é um grande problema você dar conversa para alguém. Eu mesmo precisei de muita ajuda na Inglaterra. Eu não falo fluentemente inglês, então muitas vezes eu tinha que pedir ajuda para as pessoas. Mas assim, sempre na rua, sempre na frente de todo mundo. E as pessoas, claro, muitas assim um pouco desconfiadas, mas aí você tem que falar rapidamente o que você quer. Então você pede a orientação, onde fica tal coisa, onde fica a estação de trem mais próximo, aonde fica tal endereço, aonde fica esse prédio, aonde fica a Madame Tussauds, aonde fica o museu, né? Enfim. Então não vi problema em parar e responder a pessoa. Então, o que você pode fazer? Se a pessoa te aborda e você fica atento e você vê que a conversa está estranha, cara, você dá licença, eu preciso ir embora. E vai embora. Não dá satisfação. Você não conhece a pessoa. Você não... que falta de educação. Falta de educação o quê, rapaz? Você não conhece ninguém. É melhor você sair por mal educado e sair ileso e vivo e tudo de boa do que dar atenção para alguém que pode te colocar numa fria. Bom, segunda parte. O cara colocou um celular na minha mão. Aí você podia pensar, pô, mas você é muito ingênuo. Como é que você pega o celular? É que foi muito rápido, pessoal. Entende? O cara colocou o celular na minha mão e colocou assim, caraca, o que eu faço?
Aí ele colocou o celular na minha mão, no modo câmera, e aí se afastou. Então, o que eu faria hoje, e recomendo que você faça, se alguém colocar alguma coisa na tua mão e você perceber que essa situação é estranha, cara, eu não quero passar por isso. Então, você pega o que você tem na sua mão, se abaixa, coloca no chão e vai embora. E vai embora. Ah, se o cara vier atrás, mas pelo menos, cara, você está ali, no meio de outras pessoas, no meio de carros, né? Você pode pedir ajuda, você está em público, né? Mas o grande problema foi o terceiro erro que eu cometi. Eu saí do lugar onde eu estava. Eu estava na calçada. Se você está na calçada, pelo menos você está em segurança. Carros passam, pessoas passam, tem câmera com certeza filmando. Você está no mínimo de segurança ali. Mas eu saí, ele me levou para aquele recuo ali perto do hotel. Esse foi o meu grande erro. Porque daí, a hora que eu saí da minha zona de segurança, eu fiquei exposto totalmente. Eu fiquei numa situação de total vulnerabilidade. E ainda por cima, não bastasse isso, eu estou tirando lá a foto do cara. O que acontece quando você está tirando foto de alguém? Não tem problema você tirar foto de alguém. Eu fui em diversos monumentos históricos, turísticos, e todo mundo pede para tirar foto. Mas você está tirando foto na frente de todo mundo. Mas eu estava ali, já estava numa situação de total vulnerabilidade, tirando foto de alguém. Ou seja, eu perdi toda a minha atenção, perdi toda a minha visão periférica. Ou seja, quando o cara chegou em cima de mim, os outros caras já fizeram a festa. E depois que eles chegaram ali, aí não adianta mais você pedir ajuda ou gritar. Você já está entregue, cara. Né? Então, o grande erro foi eu ter saído da calçada. Nesse mesmo dia, quando eu cheguei de noite, eu contei. Então, bom, quando eu saí dali, eu fiquei com a seguinte sensação: puxa vida, meu Deus do céu, eu fiquei com muita raiva de mim, porque eu me coloquei nessa situação. Mas eu falei, nossa, Papai do Céu gosta muito de mim e me protegeu, né? E me ajudou muito. E de fato ele me ajudou, mas ele não me ajudou no modo com que eu achava naquele momento que ele tinha me ajudado, que dois policiais apareceram para me salvar de um malvadão ali, apesar de ser um baixinho. O cara podia estar armado, enfim. Quando eu cheguei no hotel, eu contei pro rapaz, era um senhor que estava na portaria, e contei a ele, eu falei, olha só, eu preciso contar para o senhor o que aconteceu, hoje de manhã eu saí do hotel e fui abordado assim, assim, assado, e contei a história. Quando eu estou contando a história, e que a pessoa pediu para tirar foto, e chegaram dois caras e dizendo que eram policiais, eles já eram atores. São ladrões, eles são atores, não era polícia. Até então, eu não tinha parado exatamente para pensar que eles não eram policiais. Mas realmente, depois que ele falou isso, eu falei: Meu Deus do céu, faz todo sentido. Ele contou dois casos que aconteceram ali, com pessoas que se hospedaram no hotel, de situações bastante parecidas. Qual era a similaridade entre as situações? Sempre tinha uma pessoa que abordava uma ou mais pessoas ou famílias ali e estabelecia um pequeno contato e depois apareciam dois caras dizendo que eram policiais. Então ele disse: você deveria ter dito, não, pode chamar a polícia, pode chamar o carro da polícia. Mas eu disse, mas para você falar isso é fácil, você mora aqui em Londres. Eu não moro em Londres, eu não domino o idioma, eu já estava numa situação de total vulnerabilidade. Como é que eu ia falar para chamar a polícia? Eu não sei qual é o telefone da polícia, eu realmente fiquei vendido na situação. Então, ele falou, é verdade, né? Você já estava ali, com todos eles ali ao teu redor ali, né? Então, depois eu passei a pensar, esses caras que disseram que eram policiais, não eram policiais. Então, eu realmente fui muito ajudado. Aí você pode pensar, poxa, que bom que não aconteceu nada. Sim, que bom que não aconteceu nada, claro. Mas é muito mais grave do que isso, pessoal. Porque naquela situação, aqueles caras só queriam dinheiro mesmo. Eles realmente queriam, esperavam que, por exemplo, eles me pegaram, me seguiram, eu saí de um hotel. Se eu sair de um hotel em Londres, a primeira conclusão é óbvio que eu não moro em Londres, né? Era no meio da manhã, então era muito difícil que eu fosse um funcionário saindo do hotel. Outra coisa, eu não tenho cara de alguém
um londrino, né? Um europeu. Eu tenho cara de latino. Então, foi tudo muito estranho. O cara perguntar para mim, no meio da rua, em Londres, se eu falo inglês. É uma pergunta até muito estranha, porque é óbvio que se eu estou em Londres andando na rua, eu deveria saber falar inglês. O cara poderia perguntar se eu sei falar outro idioma para ajudá-lo. Mas, em se tratando dos policiais, que policial ia pedir para você para mostrar dinheiro para ele? Entende? Então é óbvio que não eram policiais. Mas vamos falar do principal, do grande motivo, por que eu estou dramatizando tanto e demorei tanto para contar essa história para vocês. Porque realmente poderia ter acontecido algo muito sério. Isso, na verdade, parece até roteiro de cinema. Quantos filmes a gente já não viu no cinema, onde tem sempre alguém se divertindo, visitando algum lugar, e tal, né? Daqui a pouco acontece alguma coisa, ele sai para algum lugar de longe, de perto de todo mundo, de perto das câmeras, de perto de onde ele estava em segurança, e pronto. Ele foi abordado, ele foi sequestrado, ele sumiu. Essa pessoa desapareceu e nunca mais é vista. Então, se eu tivesse tido o meu dinheiro roubado, era o menor dos problemas. Pelo amor de Deus, dane-se o dinheiro. Dinheiro depois eu recupero, eu ganho mais, enfim, mas eu estou vivo, né? Eles poderiam ter pego o meu passaporte e ter me feito o passaporte de refém, falar, ó, vai pegar dinheiro e traz aqui para gente. Poderiam ter roubado o meu celular, que também tudo bem, eu posso comprar outro, mas, cara, todas as informações, quando a gente viaja, hoje em dia, estão no nosso celular. Mas o pior de tudo, eu poderia ter sido sequestrado, eu poderia ter desaparecido e ninguém mais ouvir falar de mim. E então a grande tristeza e angústia, né, é que isso poderia acontecer com alguém que eu amo, né? Então, você que está me ouvindo, fique muito atento. Essa situação pode acontecer na tua cidade, na calçada da rua que você sempre passa. De repente, alguém num beco, num bar, em algum lugar, chama você e você, ei, 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 aí você olha, vem cá, me ajuda aqui, por favor. Cara, não faça isso. Você não conhece a pessoa, você pode desaparecer. Então era isso que eu queria trazer, entendeu? Realmente estou muito grato pela ajuda que eu recebi em toda a viagem e principalmente nessa situação. E não cometam o mesmo erro que eu cometi. Não saiam da onde vocês estavam. Então, eu dei uma solução para a primeira, que se alguém te aborda e você fica desconfiado daquela situação, você sai e ignora. Se alguém coloca alguma coisa na tua mão, você coloca no chão e vai embora. Mas e se alguém te aborda e quer que você saia? Você não sai. E se a pessoa tenta, por exemplo, e você vê que a pessoa está tentando realmente forçar você a saída? Cara, aí você mete o louco e começa a gritar, cara. Você grita mesmo. Socorro, socorro, me ajuda! Grita, grita! Porque o malandro, a pessoa que quer fazer o mal, o que ele menos quer é se expor. Então o cara vai tirar o time. Você pode até levar um murro, um empurrão, ou ser agredido mesmo, mas pelo menos você fica para contar a história. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para contar, né? Eu espero que não tenha ficado muito longo, mas isso aconteceu comigo em Londres, que aparenta ser realmente uma cidade mais segura do que as cidades do terceiro mundo, mas isso pode acontecer em qualquer cidade do mundo. Malandro e gente desejando simplesmente ganhar dinheiro fácil tem em todo quanto é lugar. Tá bom? Hoje era isso. Quem não está inscrito no meu canal, por favor, me dá essa moral, dá um curtir aí nesse vídeo, compartilha. E eu tenho outros vídeos também, não falo só do sinuca, também tenho alguns vídeos de outros assuntos, enfim. E eu espero ver você em breve em outra situação, em outro vídeo. Tchau, turma. Valeu.